pessoal, tudo bem? Meu nome é Carolina, eu sou médica. O que me trouxe aqui foram vocês. Há algumas semanas eu fiz alguns vídeos para o Instagram e para o Facebook a respeito de coronavírus e também relacionado a algumas complicações e uso de algumas medicações. E tive uma boa resposta, muitas pessoas gostaram, então me sugeriram fazer um canal no YouTube e eu me lancei esse desafio. O primeiro tema que eu escolhi para esse canal, que o meu objetivo é explicar sobre saúde de uma maneira simples, e explicar então sobre o autocuidado, porque eu acredito muito que o conhecimento gere o autocuidado e assim tem uma maior aderência à terapia medicamentosa e à prevenção também por parte do paciente. O que isso quer dizer? Que quando a gente fornece conhecimento, quando a gente divulga conhecimento, a gente facilita com que as pessoas compreendam o que acontece durante as doenças e então elas aceitem mais a se cuidar. Então, o primeiro tema que eu escolhi é sobre ansiedade. Por que eu escolhi esse tema? Ele não é diretamente relacionado ao coronavírus, mas uma pandemia é um grande estresse psicossocial, um grande estressor. E isso faz com que as pessoas que já possuem a doença ou possuem chances de desencadear acabem piorando nessa fase, e o que é o que nós estamos vendo com os pacientes e com as pessoas em casa. Vocês sabiam que o Brasil é o líder número 1 em pacientes com ansiedade no mundo? Segundo o relatório da OMS de 2018, nós temos cerca de 18,5 milhões de habitantes com ansiedade, com diagnóstico, sem contar aqueles que não têm diagnóstico fechado. Isso dá cerca de 9,3% da nossa população. É muita gente. E de onde vem a ansiedade? A ansiedade vem do termo ânsia, do latim, que significa aflição, angústia. Ansiedade sempre é algo ruim? A ansiedade ela é uma emoção inerente ao ser humano. É um sentimento que faz parte da condição humana, que é o que nos trouxe até aqui. Aquelas reações de luta e fuga, de querer se proteger, aquele frio na barriga antes de uma prova, aquela reação de querer sair correndo diante do perigo. Isso vem da ansiedade, do sentimento normal. E quando se torna uma doença? Quando acontecem, então, alterações neurobiológicas desencadeando isso. E isso ocorre por uma junção de coisas. Existem fatores genéticos relacionados, mas o que a gente tem bem marcado mesmo são os estressores psicossociais ao longo da vida, principalmente aqueles que aconteceram na infância e na adolescência, alguns na vida adulta. Na infância e na adolescência, os mais relacionados são briga entre os pais, assistir isso, violência física, sexual ou mental, lidar com doença durante a infância também é muito relacionado. E na vida adulta, e na infância e na adolescência, no caso, e na vida adulta nós temos o divórcio, o luto como grandes fatores de desencadear isso. E estresses pós-traumáticos também, como reações a assaltos, a violência urbana. E o que a gente pode falar sobre? A parte genética, como eu disse, tem alguns genes relacionados, uma lista imensa, é poligênica. E o que foi visto é que quando a pessoa tem um gene que tem a ligação, uma variante que tem a ligação com a ansiedade, com transtornos de ansiedade, isso soma de 1 a 2% a chance de desenvolver durante a vida. E assim como outros. O que nós podemos falar de como acontece? As nossas emoções, elas começam no nosso cérebro através de reações químicas por neurotransmissores. Os mais relacionados à ansiedade são serotonina, norepinefrina, que é aquele da luta e fuga, dopamina e o GABA, que é do relaxamento. Então, quando acontece o desbalanço desses neurotransmissores, por conta desse histórico de uma vida toda ali guardando coisas e um estresse muito grande e as pressões da própria vida, da própria sociedade que todos nós temos, acordar cedo para ir trabalhar, faculdade, escola, gente reclamando o tempo todo, violência urbana, quem pega a linha vermelha sem ter medo, não é mesmo? E assim por diante, isso causa alterações neurobiológicas, causa um desbalanço nesses neurotransmissores, levando então à condição de patologia, levando então à ansiedade. E quais são os sintomas dessa ansiedade? Muitas pessoas não reconhecem a ansiedade e acham que estão com outra doença. É muito difícil para a pessoa aceitar que tem um diagnóstico de doença mental, mas eu gostaria que vocês entendessem que a gente não pode estigmatizar. Não é assim. A doença mental, a ansiedade, a depressão, ela é tão normal quanto ter diabetes, ter hipertensão, ter asma.
faz parte da vida. Então, nós não podemos estigmatizar isso. A pessoa acaba não reconhecendo, muitas vezes não aceitando que pode ter aquilo. E os sintomas são variadíssimos. Algumas pessoas relatam diarreia, taquicardia, insônia é muito relatada. Geralmente tem sempre uma alteração ali no sono. Angina, que é aquela dor no peito. Tem gente que acha que está infartando. Falta de ar, entre outras. Algumas pessoas têm aumento do apetite, outras têm redução do apetite. É bem variado, muito amplo. Por isso, inclusive, que o diagnóstico é difícil. Muitas vezes a pessoa ela acredita tanto que está doente porque ela tem tantos sintomas que ela induz ao médico a pensar que ela também está doente, a pesquisar muitas doenças, até porque a gente entende que é um diagnóstico de exclusão. E como que a gente faz para conseguir resolver esse problema? Primeiro, entender que é uma doença, não é uma brincadeira, não é falta do que fazer, ou é porque não está trabalhando o suficiente, ou é isso, é aquilo que muitas pessoas falam isso é extremamente preconceituoso e mentiroso, é um sofrimento de verdade, a pessoa sente, ela está realmente sofrendo com aquilo e tem que ser tratada, tem que ser cuidada. E aí entram as terapias. Nós temos a terapia farmacológica, que ela serve para ajudar a equilibrar esses neurotransmissores, são diversos remédios, e aí o médico individualiza para o paciente qual o melhor para aquele perfil de paciente, para aqueles sintomas. E então temos uma importantíssima que é a psicoterapia. E as duas juntas, elas são complementares. A terapia farmacológica é extremamente importante a curto prazo, para poder ajudar a deixar aquela pessoa equilibrada naquele momento, porque muitas vezes a pessoa se torna com uma dificuldade funcional naquele momento, é muito difícil lidar e viver a vida com todos aqueles sintomas, com aquela taquicardia, com aquele desespero todo. Então a medicação ajuda a equilibrar e a médio e longo prazo a psicoterapia tem um papel importantíssimo. Não adianta a gente tentar resolver problemas mentais achando que tudo é tomar remédio, porque não é. A gente precisa chegar lá e abrir aquelas caixinhas dos problemas lá de trás que nos fizeram ter essas sensações agora, tentar entender como a nossa vida e como nós funcionamos com nós mesmos. Então é sempre muito importante a pessoa que está tratando ansiedade, depressão, seja o que for, ter um psicólogo, ter um grupo de apoio. Isso é muito importante. E também a realização de atividade física, de atividades lúdicas. Entender que a vida não é só trabalho, não é só estudo, não é só aquele problema. Conseguir ter uma visão ampla sobre aquilo que está ao redor. Eu acho que eu falei muito rápido sobre esses assuntos, mas eu não queria me prender. Eu queria explicar, mas não queria ser muito prolixa sobre. E onde que entra agora a parte do coronavírus nessa história da pandemia, né? Eu acredito que esteja sendo muito difícil o confinamento para muitas pessoas. A própria condição de confinamento já é um estressor muito grande, até porque muitas vezes a gente sai para distrair, para esquecer os problemas, e agora muita gente está em casa tendo que lidar com esses problemas, inclusive às vezes o problema está na própria casa, algum familiar, os filhos, o estresse do casal. Então, o que eu tenho a dizer sobre isso é: se você se vê nessa situação, busque ajuda. Existem grupos de apoio, de psicólogos, grupos gratuitos inclusive, que você pode fazer atendimento online nessa fase. Eu vou colocar alguns junto com os artigos, eu vou colocar alguns números e alguns links de suporte psicológico, que é importantíssimo. Se você tiver acesso a médico, conseguir no posto de saúde, qualquer médico pode tratar ansiedade, não precisa ser o psiquiatra necessariamente. O médico generalista, o clínico, o médico da família pode tratar também. Então, assim, busque ajuda. Não é besteira, não é brincadeira, é uma patologia. Existe um desbalanço de neurotransmissores, sim. Você está sentindo essas coisas e você está sentindo porque esse desequilíbrio de neurotransmissores causa uma série de mudanças em todo o organismo da gente. E a longo prazo, o que é visto que aqueles pacientes com transtornos de ansiedade, eles têm uma chance superior de desenvolver doenças cardiovasculares, doenças respiratórias
e assim por diante, metabólicas, do que as pessoas que não possuem esses transtornos. Então é muito importante tratar, porque uma doença mental, uma doença que pode ser tratada, se não tratada ela vai desencadear muito sofrimento e além disso pode desencadear outras doenças. Então é isso, minha contribuição para hoje foi essa. Eu sei que essa fase de isolamento é difícil, mas nós precisamos ficar em casa. De uma hora vai acabar e todo mundo vai se abraçar e vai ficar tudo bem de novo. Nós teremos aí muito tempo juntos em breve. E eu vou deixar os números dos artigos que eu utilizei para fazer o vídeo, tá bom? Um beijo, espero que tenham gostado. Eu ainda sou uma amadora nessa coisa audiovisual, eu não sei usar direito. Mas é isso, um beijão, gente. Tchau!